Bom dia, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 9 de abril de 2018, agora são 2 horas e 42 minutos. Muito bem, quero avisar vocês, primeiro eu quero agradecer a todos que têm me apoiado, os novos inscritos, aos antigos, e eu quero lembrar a vocês, ou melhor, avisar a vocês, que eu também agora estou com o canal Dailymotion. Porém, eu não coloquei todos os vídeos porque lá você só pode colocar 10 por dia. Então, quando estiver tudo equilibrado, estiver o mesmo número que está aqui, eu aviso a vocês. Mas o link eu vou deixar na descrição, porque eu tenho um plano A, um plano B, o C e D, assim vai. Porque acontece o seguinte, o YouTube é cheio de frescura. Ainda bem, não tive problema nenhum até agora. Porém, tem amigos meus que tiveram problema, entendeu? E infelizmente, pessoal religioso, que é o pessoal que eles provam que o Deus deles não existe. Por quê? Porque eles têm que agir para defender os contos de fadas deles, os amiguinhos imaginários. Então eles têm que defender o zumbi judeu, eles têm que defender o espírito pomba e por aí vai. Então, caso aconteça alguma coisa, então tem sempre um plano A, plano B. Agora, gente, lembrando, essa é uma série que eu estou dando início agora. As outras eu vou continuar, o Defenda a Marreta, o Caminho para a Razão, eu vou continuar ainda. Agora, esse aqui eu vou mostrar absurdos bíblicos. Por quê? Vai ser o quê? Vou mostrar não só as contradições, mas alguns absurdos. Sempre contradições, absurdos, afirmações contrárias à ciência. Coisas que mostram que esse livro não tem nada de inspirado e que ele é pura fantasia, pura ilusão, pura superstição. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Essa parte 1 fala um pouquinho sobre traidor ou seguidor fiel. Vamos lá. Vamos então, sem demoras, aos textos. Eu vou colocar alguns textos aqui, estarei lendo com vocês e depois estarei comentando, ou melhor, estarei comentando entre um e outro, mas depois eu vou fazer um desfecho. Muito bem, vamos lá. Vocês estão vendo aí, Mateus 26, 48 e 49, os versículos, diz assim: E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Então Judas, o que o traíra, agora Mateus 27, versículo 3 ao 5. O que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Tá, tudo bem. Isso aqui é o que diz o chamado Evangelho de Mateus, que ele teve o sinal do beijo. Por isso que você viu no início do vídeo, eu coloquei algo ali, uma figura, que claro que aquela figura não é o pessoal judeu, aquilo ali reflete os traços europeus que atribuíram a data, mas isso é outro caso. Aquilo nunca aconteceu, aquele beijo da traição. Muito bem, é o que diz aqui. Então eu estou lidando como se isso aqui fosse verdade, tá? Como se tivesse acontecido. Sabemos que não, as histórias foram selecionadas a bel prazer dos sacerdotes, dos escribas e do Império. E no caso, Constantino separou também lá o que ele queria. Foi ele que instituiu o cristianismo. Agora vejamos isso aqui, ó. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8, olha só. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Não tem isso, segundo as Escrituras, porque a palavra Cristo, Messias e ungido são as mesmas. A mesma palavra, só que uma é grego. Claro que aqui Messias e Cristo são palavras aportuguesadas, tá bom? Mas quer dizer a mesma coisa, cada uma delas quer dizer a mesma coisa. Então não tem isso. Messias, ele iria ser político segundo o Antigo Testamento. O Novo é uma invenção, e eu vou te mostrar isso aqui agora. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Também não tem isso. Não existe passagem falando que o Messias iria ressuscitar
e ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Não tem isso no Antigo Testamento. E que depois foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Gente, ninguém para falar isso aqui. E incrível é que no meio religioso eu não parava para prestar atenção nisso aqui. Peraí, se ele morreu, se ele retirou e foi se enforcar, em Atos também diz que ele já estava morto e depois outro teve que tomar o lugar dele. Como é que essa suposta ressurreição, eu mostrei em um vídeo meu, problemas da ressurreição, que não houve ressurreição nenhuma, mortos não ressuscitam. O que acontece? Como ele foi visto pelos 12, se ele tinha se matado? Primeiro, para você... Não, vou continuar o texto, depois eu vou dar as datas. Olha só. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Bom, alguém pode dizer assim, não, mas esses 12 é porque Paulo iria ser o apóstolo, ou então os homens iriam escolher Matias. Não, ele foi visto após a ressurreição apareceu aos 12. E Matias só foi escolhido, segundo o que está escrito, só após a ascensão dele. Então não existe esse negócio que ele apareceu aos 12 porque Matias tinha ocupado o lugar. Ou tão Paulo. Não tem. Então ele fala que depois aparece a ele. Estou respeitando como se tivesse sido Paulo que tivesse escrito isso aqui. Tudo bem? Sabemos que não foi Paulo, que todos os textos, todos os livros, epístolas da chamada Bíblia são anônimos. Tudo bem? Então vamos lá. Quando foi escrito o Evangelho de Mateus, não, melhor, de Marcos, que foi o primeiro, alguns dizem erroneamente foi começou por início do ano de 50, mas não tem como, porque foi o primeiro evangelho, foi o de Marcos. Então, o de Mateus não teria como ser escrito aí. O de Marcos, acreditam-se que foi de 64, 70 depois de Cristo, foi o primeiro. O de Mateus, como eu estava falando, pessoas acreditam que tenha sido depois do ano 70 ou 80, por aí, que foi escrito, foi depois. Então, essa carta aqui, que foi colocada na Bíblia, sabe quando ela foi escrita? Por volta de 50 a 55, chamado 55 depois de Cristo. Então, gente, é uma contradição muito forte aqui, porque essa epístola foi escrita primeiro do que os chamados evangelhos, que você tem aí, ou que a maioria tem nas casas, na chamada Bíblia. Ou se você não tiver um exemplar, você pode olhar na internet mesmo, que você vai ver ali os livros em ordem, porém 1 Coríntios foi escrita antes. Então, o que acontece? Se isso aí for verdade, qual que está falando a verdade? Porque Judas teria traído e matado. Ele teria traído, Jesus, entregue ele às autoridades e depois ele se matou. Que é isso que diz ali, não é? Mas aqui, em 1 Coríntios, diz que quando ele apareceu vivo, que houve quando a tal ressurreição, depois que ele ressuscitou, ele foi visto primeiro por Cefas, que foi Pedro, e depois, Cefas é Pedro, é a mesma pessoa, e depois pelos 12. Olha que história, mas sem pé e sem cabeça, e te enganam. Aí você acredita, não, porque aí quando você ouve algo, quando alguém fala assim, é bíblico, isso já é internalizado na mente da pessoa, como se é bíblico, então é verdade absoluta, é prova. Não é prova de nada. Se é bíblico, então é mentiroso, porque olha aqui a contradição. Olha o absurdo. Mas o que acontece? Como eu sempre falo, as histórias foram escolhidas de acordo com a preferência dos líderes. Tanto é que os códices que foram utilizados para traduzir o que você tem hoje e chama de Bíblia, eles se contradizem. Códice Vaticano, Sinaítico, Alexandrino e outros aí. Eles se contradizem, mostrando que colocaram de acordo com sua preferência. As histórias foram colocadas de acordo com a preferência dos sacerdotes, dos líderes, para que o povo acreditasse no que eles queriam. E só que acontece, eles não tomaram cuidado de mudar isso aqui.
de mostrar que essa tal parte aqui de 1 Coríntios mostra que se Jesus ressuscitou e apareceu para os apóstolos, então Judas não se enforcou, e aquela passagem lá de Mateus é mentirosa. E aí, qual que está falando a verdade? Não é sagrado, não é inspirado? Ué, não tem contradição. E aqui é a contradição? Olha o absurdo. Por isso que eu falo, absurdos bíblicos. A pessoa não percebe isso. As pessoas não percebem isso. Por quê? Porque a pessoa só quer acreditar, ela não quer questionar, ela não quer buscar fonte. Outra coisa, o Evangelho de Judas, historiadores têm falado disso, até mesmo aquele estudioso, o Bart Ehrman, tem falado, também atesta sobre isso, que o Evangelho de Judas, ele ficou de fora. Dizia que esse Judas, ele não era um traidor, mas que ele acatou a ordem do tal Jesus para entregá-lo às autoridades. Só que como eles queriam botar uma historinha de um traidor, aquela coisa toda, tiraram esse Evangelho. E colocaram o quê? O que eles queriam. Olha, existe uma infinidade, não existe só um Evangelho, existem vários. Por que tiraram? Qual foi o critério? Qual foi o critério? Já falei isso em outros vídeos. O critério foi outro. Mas aqui nós voltamos. Se Judas traiu e se enforcou, e o tal Jesus teria ressuscitado, porque não ressuscitou coisa nenhuma, ele teria que aparecer aos 11, como está lá nos evangelhos. Mas esse aqui foi escrito antes. E diz que ele apareceu aos 12. Aí o crente vai dizer assim, não, porque os 12, porque ele apareceu a Matias. Não, quando ele apareceu segundo o que está lá, a suposta ressurreição, ele apareceu para os 11 e o outro apóstolo só foi levantado após a assunção dele. Então essa interpretação furada não cabe aqui. Claro que o que nós vemos aqui? Que nunca houve ressurreição, que essa história é mentirosa e uma contradição clara aqui. Eles colocaram a história que eles queriam colocar. Só que quem escreveu Coríntios, quem escreveu Marcos e Mateus, foram pessoas diferentes. E na hora de selecionar os textos que eles queriam, eles viram lá, opa, o que está mais ou menos que a gente quer, coloca aqui, porque aqui fala que tem ressurreição, lá também fala que tem, só que não se atentaram a esse detalhe da contradição. Não se atentaram a isso. É interessante, né? Te enganam, eu falo te enganam se você é religioso, que apareceu aqui, né? Faz as pessoas de trouxa. Meus amigos não, que são livres pensadores, que já saíram da enganação, esses já sabem, já não são mais feitos de trouxa. Eu também não sou mais feito de trouxa, fui. Eu, caramba, como é que eu olhava para isso aqui e não via isso? Hoje lendo as coisas que vendo, porque eu estou sempre olhando, estudando a origem, os textos, contradições, a cultura por trás, quem inspirou isso. O que eu digo que inspirou não foi uma suposta divindade, mas a motivação dos líderes. Eu deparei com esses textos e vi realmente não tem cabimento. Contraria muito aqui. Ele teria morrido, entregue o tal Cristo, Cristo morre, ressuscita, quando aparece para os apóstolos, opa, como é que vai aparecer para 12 se um estava morto? Supostamente morto, ia ser enforcado. Tá entendendo? Era um zumbi? Era o The Walking Dead? Te enganaram, gente. Te enganaram sim, você que acredita nisso. E aí, gente, quando meus amigos livres pensadores, ou aqueles que estão com problemas com evangélicos, com pessoas falando, querendo enfiar esse livro, mostra esse vídeo para ele, que vai calar a boca de muita gente. Então esse é o primeiro quadro. Como eu fiz alguns vídeos, eu falo sobre contradições, absurdos, mas esse aqui é específico. Por que é específico? Essa série, absurdos bíblicos, por quê? Ela vai ser, eu vou tratar um só, depois eu vou tratar só da Arca de Noé, dos supostos escravos no Egito. Cada absurdo eu vou tratar separadamente. Eu vou analisá-lo, vou mostrar a luz da razão e mostrar as incoerências, até mesmo dentro do texto. Tá bom? Então, gente, lembrando que questione. Quando algo se contradiz, não pode ser verdadeiro. Então, isso aqui é mais uma historinha furada
para boi dormir. E eu não sou boi, eu sou um livre pensador, sou a pessoa que vive pela razão, sou a pessoa que vive por aquilo que pode ser provado. Isso aqui está provado que é pura ilusão. Então, grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.